essa situação. E, inclusive, eu trouxe um entendimento diverso do que eu estou apresentando hoje, porque já refleti bastante sobre isso, já fiz algumas leituras sobre essa situação desses servidores, também a questão doutrinária dos princípios. Então, refleti bastante sobre isso. Eu mudei totalmente minha opinião. Na época, o plenário do tribunal não deliberou sobre o tema porque a conselheira Cleide, se eu não me engano, ela solicitou vistas dos autos e até o momento depois não trouxe mais para o tema em discussão no plenário. Isso aí eu acho que faz mais de ano, não me recordo bem a data da sessão, mas se eu não me engano foi no ano 2020 ainda. E agora eu estou trazendo novamente aqui para o pleno, porque é a nossa competência, e trago assim, já com um outro entendimento, já avancei nisso aí, até mesmo porque já foi mais discutido aqui no plenário. O próprio conselheiro Rodrigo, como acabou de relatar, já trouxe essa situação, o conselheiro Fernando, como apontei aqui. Então, o entendimento mesmo da própria corte já é nesse sentido de que é regular o ato e que ele merece o registro. Era só essa situação que eu gostaria de frisar, senhora presidente. Obrigado. Em votação, o conselheiro Rodrigo já antecipou seu voto e, da mesma forma, eu acompanho. Aprovado. Esgotada a minha pauta, senhora presidente. Pela ordem para relatar, conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, todos que nos assistem. Trago para relatar inicialmente em lista os processos que estão, que foram colocados aqui no ofício circular número 67/2022, tendo apenas fazendo uma ressalva de que dos processos que estão contidos em lista no ofício circular 67/2022, existem dois, que são os processos 10.884/2013 e 10.190/2004, em que o conselheiro Rodrigo, ele era membro do Ministério Público, e emitiu parecer, e me parece que esteja impedido nesses dois processos. E nos demais, eu trago, são contratos e termos de acordo pela prescrição intercorrente. Senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, o senhor está relatando todos em lista, é isso? Isso. 18.469, 7234/2016, 10.884/2013, 10.190/2004 e 12.791/2016, é isso? Isso. Perfeito. Excelência, veja, o Ministério Público ofertou parecer nesses processos há muitos anos atrás. Tem processo aqui, parecer datado de 2014, de modo que o tema de prescrição não era, naquela época, sedimentado e sumulado pela Corte, inclusive, como posteriormente foi. Mas assim, a meu ver, me parece patente aqui a prescrição em todos esses processos, de modo que eu adiro ao entendimento esposado pelo conselheiro Alberto Pires. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, o processo TC 10.884/2013 e o 10.190/2014, tem mais algum, conselheiro Alberto? Não, só esses dois. Eu me encontro impedido, então eu vou me averbar impedido nesses processos. E com relação ficou em julgamento, qual foi o que ficou em julgamento, conselheiro? São os processos 7234/2016 e 18.469. 18.469. O 18.469 se trata de uma representação, não é isso? Veja,
porque foi colocado isso aqui do Detran, não é isso? Exatamente. Na realidade, é um contrato que, digamos assim, no meio da sua apreciação se transformou em representação. Tá. Mas ainda assim, também é atingido pela prescrição. Tá. Então, com relação ao 18469/2013 e ao 7234/2016, eu estaria acompanhando o voto do relator, senhora presidente. Com relação ao 10884/2013 e ao 10190/2004, eu estaria me averbando impedido para atuar no feito. Dessa forma, nesses processos, o conselheiro não está oferecendo proposta de voto, mas voto em virtude de estar... Isso. Nesse exceção do Nesses impedimento. que foram... Exato. Isso, perfeito. Isso mesmo, presidente. Então, desta forma, aprovados os processos. Perdão, eu preciso convocar o conselheiro substituto em discussão, mas convocando o conselheiro substituto, doutor Alberto, doutor Sérgio, em virtude do impedimento do conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, então, passo a relatar mais um único processo, foi colocado no ofício circular, o 68/2022, porém é apenas um processo. Trata-se também de representação de contratações irregulares pelo município de Pasto de Camaragibe, de servidores, né? Trata-se do processo 12791/2016 e que também aplica-se, nesse caso, a aplicação analógica do artigo 485, inciso 5 do CPC. Na realidade, eu vou ser bem breve, né? Um relatório que uma empresa chamada Cotex Brasil, Comércio de Tecidos e Malhas LTDA, ela representou contra a CESAL por falta de pagamento e segundo ela, comprovando que havia entregue os seus produtos. O Ministério Público reconheceu, optou pelo reconhecimento da representação. Os autos foram encaminhados à presidência, né? E foram expedidos, dizem simples, expedido ofício para a secretária e o secretário da CESAL da época, e que a resposta foi no sentido de que não havia contrato entre a CESAL e esta empresa, né? Por outro lado, nós verificamos que a nota fiscal acostada, ela era verdadeira, estava registrada no Sistema Nacional de Nota Fiscal Eletrônica e que também essa empresa entrou na Justiça, no Judiciário, fazendo essa cobrança e teve sentença condenando o Estado, né, por meio da Secretaria de Saúde, a fazer o devido pagamento e transitado em julgado. Em função disso, como já havendo decisão definitiva no âmbito judiciário, nós propomos a decisão no sentido que seja aplicado a analogia do inciso 5º 485, em função da, como nós chamamos também de litispendência, né? E, além disso, ainda estaria prescrito. Então, proponho, vou adiantando, me perdoe, né? Vou adiantando aqui, que acho que é mais simples. Proponho que Vossa Excelência decida extinguir o presente processo sem análise do mérito, pois já houve decisão definitiva nos autos do processo judicial de número 71344957/2017 802/001, implicando a extinção do feito em observância à coisa julgada nos termos do artigo 485, inciso 5 do CPC, aplicado analogicamente ao caso. Recomendar à Secretaria de Saúde que aprimore seu sistema de controle de contratações, a fim de evitar que informações controvertidas sejam repassadas a esta Corte, em observância ao princípio da publicidade e eficiência, disposto no artigo 37 da Constituição Federal.
dar ciência dessa decisão à representante, a Cotex Brasil, a senhora Luara Cibele Barbosa, gestora do exercício de 2022, e ao senhor Gustavo Ponte Miranda, atual gestor da CESAL. E a publicidade para o fim de direito. Senhora Presidente, é como eu proponho essa decisão a Vossas Excelências. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, o Ministério Público se manifestou pela ocorrência da prescrição, o gestor ainda não tinha sido citado, houve a citação um gestor equivocado, não responsável, e se manifestou pela prescrição. Arquivamento dos autos. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu acompanho o relator. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator também, senhor. Aprovado. Senhora Presidente, encerro minha pauta por hoje. Encerrada a pauta de conselheiro substituto Dr. Alberto, passo eu então a relatar. E como encaminhado no ofício 26 de 2022 ao gabinete de Vossas Excelências, os nossos processos de aposentadoria em número de 9, nosso entendimento lá está posto e coloco-os em deliberação a Vossas Excelências. Com a palavra, o Ministério Público. Pelo registro dos atos, Excelência. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Sérgio. Senhora Presidente, sou pelo registro acompanhando Vossa Excelência, senhor. Aprovados. Teríamos mais 19 processos para serem deliberados nesta sessão, mas em virtude de algumas inconsistências, nós, de último momento, resolvemos retirá-los de pauta para pautá-los no momento em que essas inconsistências forem resolvidas. Encerrando-se assim desta forma a pauta desta sessão, passamos a palavra no horário das explicações pessoais aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para, em querendo fazerem o uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, gostaria de comunicar aos colegas conselheiros e ao representante do Ministério Público que a partir do dia 17 deste mês estarei entrando em gozo de férias por 15 dias. Desta forma, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.